distância, eu avalio como regular. Se a gente for pegar, talvez até, né? Essa frase está bastante utilizada pelo Rogério nas entrevistas coletivas. O Bahia, que lutou o ano passado para não cair, está disputando a zona da Libertadores desde o começo do campeonato. Né? Isso, Uhum. eu acho que isso é inquestionável. Né? Aliás, né, guardando as proporções, é um pouco o brasileiro do São Paulo. Vai ter confronto aí na Fonte Nova, disputando mais ou menos a mesma raia, né, desde o Uhum. começo do campeonato. Então, mas o regular, para mim, é porque eu esperava mais. Eu gostei bastante da formação do elenco do Bahia. O meio de campo do Bahia é uma coisa diferente de vários times. O meio de campo do São Paulo. O São Paulo não tem meio de campo, por exemplo. O Bahia tem 4 jogadores de meio de campo de indiscutível talento. Mas talvez uma coisa que esteja até para mim me estranhando em relação aos outros trabalhos do Rogério é uma mesma forma de jogar, mesmo que contra alguns adversários, essa forma não funcione, sobretudo fora de casa. Né? Então, eu identifico, claro, que esse time do Bahia é um time de proposição de jogo, de posse de bola, de requinte técnico, mas muitas vezes você enfrenta adversários que têm outro tipo de proposta e essa sua proposta não pode ser a única num campeonato tão longo com times tão diferentes, né? E acho que aí nesses momentos que você espera que o Bahia vença jogos fora de casa com essa não, talvez não seja a melhor formação para você enfrentar determinados adversários, sobretudo fora de casa. Então, eu acho que e aí talvez a gente entre num dos temas do checklist. O Rogério Ceni é um cara teimoso, Jura? Não, obstinado não com a mesma percebi coisa. isso. Não percebi esta faceta da personalidade dele. Que coisa, Arnaldo Ribeiro. Tô aqui estupefato com essa revelação. E o que eu estranho, Darino, é que em outros trabalhos, inclusive no São Paulo, talvez com um time titular pior tecnicamente, e era, ele sempre recorria, ou quase sempre, à estratégia de escalar o time de acordo com as virtudes do adversário. Então, tipo, vou jogar contra o Flamengo, meu time vai jogar de uma forma. Vou jogar contra o São Paulo de uma outra forma. E no Bahia ele tem insistido, né, nessa. É o time, eu repito aqui nas conversas, é o time titular mais fácil de ser escalado do futebol brasileiro, da Série A. Nós sabemos os 11 titulares todos do Bahia. Mas até por isso ele se torna algumas vezes previsível, né? Então você tem que ter algumas alternativas e algumas circunstâncias. Com certeza, Arnaldo. Você falou que o São Paulo não tem meio de campo, né? Agora vocês têm uma coisa que a gente não tem. Vocês têm ataque, vocês têm jogadores que decidem jogos, né? A Uhum. gente enfrentou o São Paulo no Morumbi e isso, assim, ficou muito nítido, né? O São É, Paulo matou a pau com Ferreirinha, Lucas, Calheri e Luciano, né? Que são caras, é. assim, que ainda que oscilem, se sobrar a bola pra eles, pau. E a gente não tem esses jogadores, né? Apesar de ter um meio de campo robusto, muito criativo. O jogo do Morumbi, né? Acho que talvez tenha sido um dos melhores jogos do São Paulo na E o temporada. pior do Bahia. Ali era pra ter sido um 6-1 pro São Paulo. Exatamente. Assim, evidentemente, por aquele jogo, para esse time do São Paulo, para esse quarteto, não era a melhor formação, né? E o São Paulo meio que jogou no erro do Bahia, né? O Bahia se colocava exposto, tentando tomar a iniciativa do jogo, e o São Paulo é um time de contra-ataque. E aquilo funcionou muito nesse jogo. De fato, foi. E acho daí. E aí é outra coisa. Vamos falar o segundo checklist, vai? Hum. Que é um enigma para mim. Como o Rogério tem esse retrospecto de 15 derrotas para o Flamengo e nunca venceu o São Paulo como técnico de outro time. Me espanta, porque em tese é justamente conhecendo a fundo os seus ex-times que ele pudesse fazer a diferença contra os seus ex-times. E acontece o contrário. É uma coisa. Essa é uma coisa muito rara. Esse retrospecto não é normal para qualquer treinador. Perder 15 vezes do Flamengo
ou nunca ter vencido o São Paulo pelo Fortaleza, pelo Bahia, pelo Flamengo. Ele não venceu o São Paulo pelo Flamengo. Entendeu? Então tem umas coisas assim que, de fato, são difíceis de explicar. Lembrando, né? O título que ele conquistou pelo Flamengo, o último jogo foi contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo perdeu para o São Paulo. E aí foi campeão pelo celular lá com Corinthians e Inter, esperando o Corinthians e Inter. O Flamengo perdeu para o São Paulo com técnico interino, com nada. Perdeu para o São Paulo no jogo do Morumbi. Rapaz, é incrível, velho. Esse jogo do que ele perdeu para o São Paulo, eu lembro que ele tinha acabado de chegar no Flamengo. Foi um jogo que o Hugo, que tá no Corinthians, fez uma lambança danada, né? Uma bola que foi recuada para ele. Brasil, foi, né? E aí. Ele foi desclassificado na Copa do Brasil pelo São Paulo, com 2 derrotas, e perdeu o último jogo do Brasileiro com o São Paulo já sem técnico e tal. Incrível. E foi campeão porque o Inter não conseguiu vencer o Corinthians. Beleza, agora vamos chegar nessas questões do checklist, que eu acho que a gente vai ter algumas. Assim, Ronaldo, agora vem cá. Você tem uma tese para isso, para essa freguesia, para São Paulo e Flamengo? Você diagnosticou bem, né? O contraste, o contrassenso, né? De você não conseguir vencer de quem você conhece, né? A fundo, né? Então, você tem uma tese para isso, velho? O que acontece? Cara, a pergunta é muito boa, porque eu juro para você que eu já pensei nisso várias vezes. Eu acho que é uma questão que necessitaria a intervenção de um terapeuta mesmo. Eu acho que ele tenta tanto antecipar coisas, antever coisas, tal, que ele não consegue se preparar direito para essas situações. É uma coisa maluca mesmo, né? E muitas vezes, no caso Bahia e Flamengo, que é um retrospecto ainda mais maluco, ou não ganhar, ou perder sempre do Flamengo, como técnico de outros times. Às vezes basta empatar com o Flamengo, você não precisa vencer o Flamengo, né? Então, assim, não, hoje é jogo, sei lá, no Maracanã, para a gente não perder, né? Para a gente trazer um ponto. Mas ele é sempre nessa situação, acho que isso é uma característica do checklist, é sempre o tudo ou nada, né? Não tem um meio termo. Lembrando do confronto com o São Paulo o ano passado, Sim. Né? Na Fonte de São Paulo não tinha vencido nenhuma partida fora de casa. O empate não era ruim para o Bahia, nem para o São Paulo. E o São Paulo ganha no final com aquele gol do Caio Paulista, né? Que quase, aí ele tem aquele destempero lá no meio do campo com o Canu. Eu lembro dessas cenas até hoje. Um Vitor Hugo. O time quase cai. Que daí fez um último jogo muito bom contra o Atlético e permaneceu na Série A, né? E aquele pontinho ia levar a gente pra uma outra situação na última rodada, ia depender menos dos resultados. E o zagueiro foi Vitor Hugo, do Chilique lá. Você lembrou bem. Foi inclusive acabou indo embora e voltou agora no meio do ano do futebol grego, porque não vingou lá. Enfim. Senta o dedo no like, ativa notificações. Né? Isso. Senta o dedo no like, ativa notificações, inscreva-se se você está no Pod Cena, no canal da Arino Sena, especialíssimo, extra. Nem a gente sabia que ia estar aqui ao vivo hoje, mas contamos com a generosidade desse ícone, desse mito de verdade, viu? Mito confiável do jornalismo esportivo brasileiro, chamado Arnaldo Ribeiro. Lembrando o seguinte, viu? Suas colaborações via Pix são fundamentais. A gente está num período de entre-safra. São 11 jogos, são 11 dias sem jogos do Bahia, apenas 3 jogos do Bahia esse mês. A gente tá na Pindaíba, a gente jogou essa live aqui ao vivo para ver se melhora o nosso faturamento. Então participe pelo Pix com qualquer valor, mande sua mensagem para Arnaldo, pergunta, dúvida, sugestão, elogio, corneta. Corneta não, né, velho? Convidado nosso vai cornetar o cara, não é possível, tá? Qualquer valor, ajuda demais a gente. O Pix tá aí na tela, canal da Arino Sena, @gmail.com. Arnaldinho, o checklist, uma coisa que agora eu fiquei aqui encucado. Quer dizer que Rogério era um técnico flexível no modelo de jogo, no São Paulo, enfim. Porque aqui, meu irmão, é uma teimosia, velho, impressionante. E sabe o que é que ele fala, Arnaldo? Quando a gente pergunta para ele, não, o caminho para o sucesso é a repetição. A gente tem que repetir, a gente tem que incorporar os mecanismos, né, o funcionamento do time. E o time é naufragando, Arnaldo, pelos mesmos erros. Ontem a gente fez aqui uma análise com o nosso analista tático, né, dos problemas de ajuste de encaixe do Bahia. É uma marcação que baixa as linhas para fazer um 4-5-1, mas é uma linha que baixa, que não é agressiva, né? É um time que baixa a linha, não tem uma marcação agressiva, ao mesmo tempo não compacta suas linhas para jogar no contra-ataque, porque não tem jogadores de velocidade para contra-atacar quando recupera essa bola. E é um Bahia que sempre quando perde é um time que não tem a intensidade necessária para poder fazer esse jogo propositivo, esse jogo ousado, sobretudo em cenários fora de casa. Então assim, é o roteiro dos mesmos erros
E ele dizendo que não, o caminho é repetir, 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 repetir. Quer dizer, no São Paulo ele não pecou por teimosia, ele tinha essa flexibilidade. Por que isso aconteceu no Bahia, Arnaldo Ribeiro? Pois é, eu acho que ele nunca teve essa insistência em mesma escalação, nunca teve como técnico do São Paulo. Essa teoria da repetição é o melhor remédio para um time de futebol. Lembra muito o Tele Santana, que foi técnico dele, numa outra época em que o nível do time do São Paulo era outro, né? Como técnico do São Paulo, para você ter uma ideia, uma das grandes dos grandes traumas do Rogério era o vazamento da escalação antes das partidas, porque ele sempre queria surpreender com uma escalação diferente a cada jogo, sabe? Rapaz. Eu tenho até uns parceiros, um casal maravilhoso, tiveram até filhos. Devolva esse Rogério aí pra mim, Arnaldo. Devolva esse Rogério! Mas você sabe, os caras têm um apartamento na mesma rua do centro de treinamento de São Paulo, são São Paulinos, e eles compraram até binóculo, eles enxergam os campos de treinamento. E eles têm até um domínio. O pessoal da varanda tricolor são ótimos. Sim. E eles entendem de futebol e eles conseguem ver a escalação lá do. O Rogério queria subir no apartamento dos caras e botar um blackout, algumas coisas. Mas, cara, eles continuam fazendo isso agora, lá com o Zubeldia e tal. O Rogério ficava possesso, porque era uma das armas. O Rogério não divulgava nem os relacionados para jogos, para aprontar surpresas, e muito menos escalação. Então, assim, essa faceta. A escalação mais decorada do Brasil que o Bahia do Rogério tem é uma coisa completamente nova. Talvez, tudo bem, pelo nível técnico do time titular. Eu admito, de fato. É como eu te falei. Começou o ano. O Palmeiras queria o Cauli e o Caio Alexandre. O Flamengo queria a manutenção do Everton Ribeiro. O Jean Lucas dos Santos, todo o time queria, inclusive o São Paulo. Aí o Bahia, de repente, junta esses 4 caras. Ótimo, maravilhoso. Mas, de novo, eu acho que o elenco do Bahia tem outras possibilidades para alguns jogos. Não estou dizendo descartar esse quarteto, pelo contrário. Uhum. Mas acaba se tornando previsível, até porque a temporada é muito longa, né? Cara, e você vai conhecendo, se o Palmeiras, o Botafogo e o Flamengo já mudaram, né, do início do campeonato para cá, quanto mais qualquer outro time, né? O Botafogo mudou a forma de jogar, agora joga com 4 na frente. O Palmeiras já jogou com 3 zagueiros e agora está jogando com um centroavante de referência e tal. E acho que essa insistência é nova, me surpreende e acho que está sendo ineficaz muitas vezes, sobretudo como a gente falou nos jogos fora de casa. E vem 2 fora de casa aí complicados, né? Sim. Ele vai mudar? A gente não sabe, sinceramente, se ele vai mudar. Acho que não vai, não. Arnaldo, a leitura que eu faço dessa inflexibilidade de Rogério é o seguinte: aqui a diretoria é fraca. Aqui o diretor de futebol é um cara chamado Cadu Santoro, que era o chefe do scout do Grupo City na América do Sul e que está tendo a primeira experiência em gestão, né, em diretoria de futebol. E é um cara novo, é um cara verde, um cara que, né, nunca exerceu essa responsabilidade tão grande. E parece que Rogério se sente muito à vontade para fazer o que quer, porque não há uma ingerência, uma supervisão, uma cobrança de cima para baixo, né? Eu acho que é um ambiente parecido com o ambiente do Fortaleza. O Fortaleza chegou lá muito grande, ainda eu não sei qual era a pessoa de diretoria que estava acima dele, mas o Rogério chegou talvez até maior do que o clube lá para a situação do Fortaleza na época. Fez o que quis, ficou muito à vontade, e aí eu acho que o problema lá não era necessariamente inflexibilidade de escalação, mas ele devia ter lá as suas questões de imposição desse centralismo, né, dessa força que ele obteve lá dentro. No Bahia parece que é isso. Queria saber como é que era a relação dele com a diretoria do São Paulo, né, porque ele era muito grande no São Paulo, ele é enorme no São Paulo, mas ele não fazia o que queria, né? Assim, ele teve umas rogeradas, como por exemplo aquele negócio lá de querer mudar a piscina, né? Teve atrito com alguns jogadores, mas assim, parecia que existia um esforço do São Paulo para limitar esse poder com muita malícia, com muita política, porque os caras não podiam comprar guerra direta com o treinador, principalmente quando ele estava em alta, com um cara que, além de treinador, é um dos maiores ídolos do São Paulo em todos os tempos e, né, muito fresco na memória recente do torcedor, muita moral, né? Então, assim, parecia que no São Paulo ele vivia uma guerra fria com a diretoria querendo se impor, ele segurando na força dele até que
ele não tinha mais argumento pelo trabalho, né? E acabou naufragando, perdeu o vestiário e tudo mais. Já aqui não, aqui parece que ele tá jogando solto e fazendo o que ele quer e repetindo o time que ele quer o tempo inteiro e sem variação, porque realmente a diretoria é omissa. Queria que você falasse um pouco dessa relação de Rogério com a diretoria do São Paulo, sobretudo nesse momento de fim de festa. Pois é, eu acho que a diferença, tem um amigo, meu colega Maurício Barros, também jornalista, que ele... Você falou que ele era frangueiro outro dia, não foi? Alguém falou lá no... Falou, velho. Ele é ótimo jogador, mas no gol não resolve. Tá vendo que ele... Arnaldo Ribeiro, tá vendo que ele assiste, Arnaldo Ribeiro? Agora meteu prótese no quadril e voltou a jogar, homem biônico. E ele é massa, viu, velho? Excelente jornalista também, um abraço pra ele. E ele fala que ele faz a seguinte imagem, que o Rogério, como técnico do São Paulo, parece que ele leva todo dia uma mochila com um monte de pedra nas costas, e o torcedor do São Paulo também. Porque aquela coisa, o torcedor já viu o Rogério Goleiro triunfar tanto que fica naquela expectativa e ânsia do triunfo, e ele parece também ter a mesma questão com o passado dele como jogador. Agora, em relação à direção, ao comando, ele sempre foi muito desafiador e até hostil nas entrevistas. Como você mesmo lembrou do episódio, não tem água na piscina aqui. Aqui tá tudo enferrujado. Se você reparar a diferença de postura do Dorival em relação ao São Paulo e do Zubeldia, que é um técnico estrangeiro em relação ao São Paulo, para o Rogério em relação à instituição, é muito diferente. E acho que tem uma questão também que foi desgastando ele no São Paulo. Como é que o cara perde o vestiário ou perde o respeito ou perde a confiança da direção? Quando ele começa a delegar responsabilidades, né? Então, e muitas vezes na entrevista ele fazia isso, né? Então, assim, a direção não oferece, não contrata ninguém. Os meus jogadores, não sei o que lá. Hoje eles foram... E o Rogério é muito assim. Ele na derrota, então, ele não consegue se controlar. É uma coisa incrível. E acho que e o mesmo Maurício que eu citei, quando a gente saiu da ESPN, ele falou, cara, a gente deveria... Uma das coisas que a gente pensou em fazer, ter uma assessoria de comunicação para esses caras que, evidentemente, são inteligentes, conhecem muito futebol, mas tem uma dificuldade de se expressar, que não é o caso, não é o linguajar, não é a dificuldade empatia. De se expressar. Empatia com o torcedor, Arnaldo, eu acho. Exatamente. Isso tá no checklist, mas você quer adiantar? Fale, que depois eu vou te falar o que aconteceu aqui. A comunicação é tão importante num trabalho de treinador como o dia a dia, como o treino tático, como a estratégia... Você perde o apoio da torcida, às vezes, com uma frase infeliz, Arnaldo. Olha, Rogério, a maior escorregada que ele deu foi depois de um 3-0 do Bahia no Atlético. Eu vou te falar. Continue aí. Pois é. Então, isso. Ele tem uma personalidade muito complexa. Ele não consegue usufruir nas vitórias e ele se corrói de uma forma nas derrotas que